Espaço Business TV, todos os domingos aqui pela TV Sorriso, um programa voltado ao mundo dos negócios com foco no empreendedorismo e no desenvolvimento do estado de Mato Grosso. Um bate-papo com empresários, associações organizadas e profissionais de destaques. Espaço Business TV. Oferecimento: DGF Agropecuária, Cerealista Guolo, Sementes Mato Grosso, mtnoticias.net, Sorri Metal e Governo de Mato Grosso. Obrigado a você que nos acompanha a todos os programas do Espaço Business TV. Aqui nós temos o intuito de fomentar o empreendedorismo e o desenvolvimento do estado do Mato Grosso. Nesse programa nós estaremos aqui conversando com o Dr. Walter Fonseca, ou Walter Fonseca de Mello. Ele que é delegado também de Polícia Civil aqui da cidade de Sorriso, onde ele representa mais alguns municípios aí com a Polícia Civil. Dr. Walter Fonseca, muito obrigado por estar aqui no programa Espaço Business TV. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui podendo falar um pouco aí do nosso trabalho como delegado de polícia, e eu iniciei desejando um bom dia para você e para os seus telespectadores. Ok, obrigado a você e a todos, obrigado a você que tem aceitado o convite para vir aqui. Doutor, o senhor está há quanto tempo aqui no município de Sorriso? No município de Sorriso eu estou há cerca de 1 ano e 3 meses. Né? Eu cheguei aqui em dezembro de 2012. O senhor veio para cá, como delegado. Você já trabalhava em outra cidade como delegado de polícia ou foi o seu primeiro trabalho como delegado aqui em Sorriso e na região, nos municípios vizinhos? O trabalho propriamente de delegado, ele ocorreu inicialmente aqui em Sorriso e também em Novo Biratã, né, onde eu sou o titular. Aqui em Sorriso, no caso, eu sou adjunto do Dr. Tiago. Mas antes de vir para cá, eu fiz um período de preparação, né, na Academia de Polícia Judiciária, em Cuiabá, onde eu permaneci por um período de 6 meses. Então, a gente ficou lá fazendo a preparação, né, os estudos das técnicas policiais, estudando o próprio inquérito policial, né, como que esse inquérito é formado, como que são produzidas as provas, e depois dessa capacitação é que eu fui deslocado aqui para essa região. Né, e trabalho hoje aqui na Delegacia de Sorriso e também em Nova Biratã. O senhor, como disse, ficou 6 ou 7 meses lá em Cuiabá antes de vir. Então, na verdade, professor, eu vou chamar de você, que eu acho que é mais novo do que eu, acho, não, com certeza mais novo do que eu, mas pela profissão a gente chama de senhor, vamos chamar de você. Você passou num concurso público para se tornar delegado. Você é mato-grossense também? Não, eu sou mineiro, né, eu sou natural da cidade que chama Patos de Minas. Então, eu morei na minha infância no interior, né, de Patos, e já estava em Belo Horizonte há muito tempo. O senhor, ou você, quando se tornou, prestou o concurso público para a Polícia Civil aqui do Mato Grosso, você já tinha prestado outros concursos em outros estados? Em verdade, o primeiro concurso que eu fiz fora do meu estado foi o concurso aqui da Polícia Civil de Mato Grosso. Eu havia sido policial em Minas Gerais, né? Eu fui investigador de polícia lá por 9 anos e acabei pedindo exoneração lá da polícia e trabalhei um tempo como advogado. E os concursos que eu realizei para delegado, né, somente para delegado, eu nunca fiz nenhum concurso que não fosse para esse cargo. Eu fiz concursos em Minas Gerais e o primeiro concurso que eu fiz fora do meu estado foi aqui no Mato Grosso. Né? E tive a felicidade aí de ser aprovado. E o que levou... Digamos, somos o Brasil, Mato Grosso é Brasil também, mas o que levou um filho de Minas Gerais vir prestar um concurso aqui no estado do Mato Grosso para delegado de polícia? É atraído pela remuneração, ou já tem colegas aqui que estavam no estado do Mato Grosso e diziam que aqui é bom, tem um mercado bom de trabalho aqui? Sim, hoje no estado do Mato Grosso, né, acho que se paga um dos melhores salários de delegado de polícia do Brasil. Então, várias pessoas, inclusive delegados de polícia de outros estados, vêm para cá para fazer concurso. Na minha turma, inclusive, tem delegados hoje que atuam aqui no Mato Grosso que já eram delegados nos seus estados de origem. Então, no caso da minha turma, nós temos delegados que trabalhavam no Rio Grande do Sul, no Amazonas, no Amapá, delegados de polícia de Minas Gerais. Eu sei que em outras turmas, tem delegados de polícia de São Paulo que vieram aqui para o Mato Grosso, atraídos pelas possibilidades que o Estado oferece e também pelo nosso salário, que realmente é muito bom.
No caso, você citou aí que, de repente não, o estado do Mato Grosso paga um dos melhores salários do Brasil para delegado de polícia. Nós temos aí, talvez nós, não sei se você vai saber me responder sobre isso, a Polícia Militar se queixa que os salários da Polícia Militar são um dos os mais desvalorizados do Brasil. Tem uma disparidade tão grande assim? Eu não conheço assim, a realidade salarial da Polícia Militar, né? Mas assim, a Polícia Civil do Mato Grosso, ela é uma polícia que, em comparação com os outros estados, ela é bem remunerada. Inclusive nos nossos cargos aí de agentes, né, são os escrivães, os investigadores, eles estão passando por um processo aí de recomposição salarial que termina ao final desse ano, aí que eles vão passar a ter inclusive um dos melhores salários também do Brasil para os cargos de investigador e escrivão. Eu até tenho acompanhado a Polícia Militar recentemente, tem feito uma mobilização, mais acho que os praças, né? Mas eu desconheço, assim, se aqui no Mato Grosso não se paga bem, quanto que paga os outros salários, nos outros estados, né? Eu não tenho essa informação. Voltando no caso, você falou que você trabalhava na Polícia Civil de Minas Gerais por 9 anos e depois trabalhou um pouco com um advogado e depois prestou concurso aqui para delegado e veio aqui, sendo aprovado, veio aqui para o estado do Mato Grosso. Você já tem algum histórico da sua família de policial, tanto civil como militar, prestado da polícia? Ou você que encarou, não, eu vou ser policial? Não, na verdade eu fui o primeiro policial da minha família, né? E foi até interessante porque quando eu ingressei na Polícia Civil lá em Minas, eu estava iniciando a faculdade de Direito, né? E eu acho que por uma obra de Deus mesmo, né? Isso não é porque não tem destino. Eu acho que Deus é que determina tudo que ocorre na nossa vida. Eu, nos primeiros dias da faculdade, eu indo para a aula e passando por uma banca de jornal, vi um edital que estava aberto na época para o concurso de investigador lá em Minas e aquilo me despertou de alguma forma. E eu acabei ali fazendo aquele concurso, sendo aprovado, né, trabalhando aí praticamente 9 anos na Polícia Civil Mineira. E depois, por um determinado momento, eu achei por bem trabalhar na iniciativa privada, né, até por conta da minha família, que estava me oferecendo algumas oportunidades, né? Acabei, então, pedindo a minha exoneração e sendo advogado. Só que sempre ficou aquela saudade, né? E foi um momento que eu resolvi voltar e me preparar para ser delegado de polícia e acabei sendo aprovado aqui no estado de Mato Grosso. Na verdade, um policial, tanto militar como civil, é uma profissão, vamos dizer assim, linda, que trabalha ajudando a comunidade e fazendo com que busca solucionar alguns crimes. Mas, por outro lado, também ele acaba só vendo coisas negativas. Isso não influencia na vida das pessoas, de você, ser humano? Sim, eu acho que influencia e a gente tem que saber manter um pouco a distância do trabalho e da vida pessoal, né? Porque senão isso acaba refletindo no seu convívio com os familiares e tudo. O nosso trabalho é um trabalho que ele é muito tenso, né? E a gente tem um desgaste mental muito grande porque você tem que lidar com aquelas ocorrências ali muitas vezes graves e tem que dar uma solução rápida, né? E no caso do delegado de polícia, a gente é o primeiro profissional do direito que atua com ocorrências, né? Então você traz um fato que está ocorrendo ali na rua e você tem que dar uma adequação jurídica para aquilo ali. Então é um momento assim de tensão porque você tem que procurar fazer a coisa com a forma mais correta possível. Então muitas vezes hoje os criminosos eles estão muito audazes, né? Eles muitas vezes nos criam transtornos durante a execução dos nossos trabalhos e tudo, e a gente tem que, vamos dizer, ser bem equilibrado para lidar com isso de uma forma tranquila e não levar esses problemas para dentro de casa, né? Eu acredito que qualquer profissão, acho que o interessante é você separar a vida pessoal com o trabalho, mas isso é muito complicado, porque na verdade nós somos seres humanos e os problemas não dá para colocar numa mala, dizer assim, vou deixar aqui meus problemas e vou para cá. Queira ou não, a gente fica processando as informações e isso acaba sendo muito, assim, mesmo não querendo levar os problemas para casa, o íntimo da gente faz com que a gente comece a pensar. Eu tenho falado com alguns prefeitos, até com a esposa do prefeito de São Rossato que esteve aqui, e ela falou que eles também têm um acordo de não falar de política em casa, para fazer com que se distancie um pouco. Mas é difícil, bastante difícil, você fazer essa separação. É difícil e você está falando isso aí, eu estou me recordando aqui que muitas vezes eu estou em casa e me recordo, assim, tenho aqueles relances, né, aquele procedimento assim, eu tenho que fazer isso e fico com aquilo ali
processando aquela informação em casa. Muitas vezes até no final de semana a gente fica sempre rememorando o que fez ali nos dias úteis, né? E acaba que a gente não consegue desligar totalmente. Mas no nosso caso, né, de policiais aí, a gente está praticamente 24 horas à disposição da delegacia. Muitas ocorrências graves, às vezes a gente é acionado e tudo, mas assim, no meu caso particular, eu evito, assim, eu tenho uma esposa, né, que inclusive está grávida, eu evito trazer esses problemas para ela, né, eu tento resolver ali mais com os meus colegas ali policiais. Você falou que um delegado de polícia tem que trabalhar, digamos assim, 24 horas, ou estar de plantão 24 horas. Vocês não trabalham 8 horas e finalizam o seu expediente? Não, a gente trabalha às 8 horas, né, no caso aí durante o expediente, mas muitas vezes a gente tem que ser acionado para comparecer à delegacia no período noturno, às vezes de madrugada, porque tem realmente ocorrências graves que demandam a presença do delegado de polícia, às vezes no local ou na própria delegacia, porque tem alguns casos que muitas vezes os plantonistas, eles não conseguem dar um andamento. Então, realmente, o delegado de polícia tem que comparecer ali e dar um encaminhamento. O que ocorre aqui em Sorriso, né, nós somos 2 delegados e a gente trabalha no esquema de plantão, cada delegado uma semana. Então, durante essa semana, por exemplo, que o plantão ele está ao meu cargo, eu trabalho o expediente normal às 8 horas e à noite também eu fico responsável por atender as ocorrências e final de semana também. Então a gente trabalha com a escala de folga bem reduzida. E no caso isso acontece, esses plantões, principalmente nas cidades do interior, onde tem um número reduzido de delegados. Nas cidades maiores, como dizer assim, uma capital, que nem Cuiabá, existem delegados que ficam de plantão enquanto os outros folgam, ou não é assim que funciona? Em Cuiabá existe o sistema de plantão, né, e existe a figura do delegado plantonista, que é aquele delegado que num período ali de 24 horas, ele está exclusivamente por conta de atender o plantão, ou seja, aquelas ocorrências que forem urgentes, que forem casos de flagrante, aquele delegado plantonista, ele atende essa ocorrência, faz ali o seu auto de prisão em flagrante ou o registro de um termo circunstanciado e depois remete para um delegado que trabalha somente no expediente. Mas como no interior a gente não tem um efetivo para estar criando plantões de delegados e manter o delegado também à frente do expediente, a gente acaba acumulando essas duas atividades. No caso, vocês são uma figura pública, um funcionário público que está a serviço da sociedade, representando o Estado. Como é que é ser um delegado que representa o Estado numa sociedade? Vamos falar aqui na cidade de Sorriso, onde vocês trabalham, é uma sociedade bastante exigente. Eu estou aqui há cerca de 1 ano e eu realmente percebi que a sociedade sorrisense ela é muito exigente. No nosso caso, né, como você bem apontou, a gente acaba se tornando uma figura pública, né, isso foi até uma experiência nova para mim, e o que eu sinto é que muitas vezes nós somos demandados pessoalmente acerca de vários problemas que tem na cidade, na nossa área, que é a segurança pública. Então eu sinto que a gente tem que estar muito atento para as cobranças sociais, e as cobranças elas ocorrem de uma forma particular. Né? Muitas vezes você, quando é demandado ali na delegacia por um cidadão que está no direito dele de estar demandando, ele te quer uma resposta muitas vezes pessoalmente. Ele não pensa na instituição como sendo um órgão público que tem ali as suas mazelas, né? Muitas vezes dificuldades materiais, dificuldades de pessoal. Muitas vezes ele te cobra, ele quer ser atendido prontamente e você... Vamos dizer, você tem que se sobressair ali, superar essas dificuldades para tentar atender. E isso acaba nos causando assim, um nível de tensão muito grande, porque você quer dar uma resposta para a sociedade, quer atender o cidadão, porque você é cobrado pessoalmente, mas você acaba esbarrando aí muitas vezes nessas carências que a gente tem, tanto de pessoal como de material. Mas isso tem atrapalhado? Você falou assim, às vezes fica um nível de pressão. Isso tem atrapalhado o trabalho de um delegado ou faz com que, talvez, digamos assim, o delegado trabalhe um pouco mais, ou produza um pouco mais? Eu acho que essa tensão, né, ela é inerente ao cargo de delegado de polícia. Né? Eu acho que o delegado de polícia, pela peculiaridade da nossa atividade, né, a nossa atividade é uma atividade que é jurídica, mas não deixa de ser policial e operacional.
Então eu acho que é uma carreira assim, que o delegado de polícia vive é único, é só o delegado é que sabe, né, a pressão, a tensão que ele é submetido. Eu acho que nenhuma outra carreira jurídica no Brasil passa as vicissitudes que o delegado passa. Então, eu acompanho bastante os nossos fóruns, né? A gente tem fóruns nacionais aí de delegados de polícia e essa tensão dos delegados, principalmente no interior, é uma constante, não só aqui em Sorriso, mas como nos outros rincões aí do nosso país. Realmente, o delegado de polícia, ele é cobrado, né? Uma figura que a sociedade ela reconhece, né? A gente tem um reconhecimento também muito grande, mas isso vem associado também a uma cobrança. E no interior eu acho que essa cobrança, por ela ser pessoal, né, o cidadão está muito próximo do delegado de polícia, a gente acaba muitas vezes se desdobrando mais que um delegado que muitas vezes que está na capital. Porque o delegado que está na capital, ele tem ali o plantonista, ele terminou o horário de expediente dele, ele sai, final de semana está lá o plantonista de novo, então ele não vive essas demandas como nós aqui no interior. Mas eu acho que isso é gratificante, apesar de ser tenso, né, muitas vezes ser até exaustivo, mas a gente acha que faz parte da nossa formação profissional, né? E engrandece também o nosso trabalho. Vocês estão aqui em 2 delegados de polícia, que é você e também o Dr. Tiago. Como é que vocês fazem, ou como é que é feito na delegacia de polícia para separar, de repente, alguns processos, alguns trabalhos, de repente, algumas diligências? Vocês, eu fico com isso, ou você fica com aquilo, ou dependendo de quem está naquele momento? Na verdade, a gente tem essas duas formas, né? Como eu falei, o Dr. Tiago, ele é o nosso titular, então ele distribui ali os crimes por área do direito, né, por matéria. Então eu tenho alguns crimes que são da minha competência, outros que são da competência dele, só que durante os plantões, todos os flagrantes, independente da natureza da ocorrência, eles ficam a cargo do plantonista daquela semana. Então, muitas vezes eu vou estar fazendo um auto de prisão em flagrante ali por um crime de roubo, que é da atribuição do Dr. Tiago. Eu fico à frente daquele flagrante, faço o interrogatório do conduzido, só que depois de formalizado aquele auto, esse procedimento vai para o Dr. Tiago para ele poder